A manipulação silenciosa que você aceita todos os dias sem perceber. Existe algo acontecendo com você, agora, enquanto você lê isso. E não é algo externo, não é uma ameaça visível, não é algo que você conseguiria apontar facilmente. É mais sutil do que isso. E talvez justamente por isso, mais perigoso. Todos os dias, você consome ideias, opiniões, padrões de comportamento. Isso parece normal, sempre foi assim. Mas existe uma diferença que quase ninguém percebe, entre ter acesso à informação e ser moldado por ela. Em muitos momentos, você acredita que está escolhendo, mas já parou para pensar o quanto suas escolhas podem ser influenciadas antes mesmo de você perceber? Pare por um instante e seja honesto consigo mesmo. Quantas das suas opiniões nasceram de uma reflexão profunda? E quantas foram apenas absorvidas ao longo do tempo? Isso não é sobre culpa, é sobre consciência, porque a influência mais eficaz não é aquela que obriga, é aquela que se repete até parecer natural. Ela não invade, ela se instala, através de conteúdos, conversas, ambientes, padrões que vão sendo reforçados todos os dias. E aos poucos, algo começa a acontecer. Você passa a reagir mais rápido do que pensa, a sentir antes de entender, a defender antes de questionar. E isso não significa fraqueza. Significa apenas que você está inserido em um fluxo constante de estímulos, como qualquer ser humano hoje. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Quando você não observa o que te influencia, você passa a ser guiado por isso. Não de forma absoluta, não o tempo todo, mas em muitos momentos importantes. E o mais curioso é que isso não parece controle, parece escolha, parece decisão própria, parece você. E é exatamente por isso que funciona tão bem. Não porque alguém esteja diretamente te controlando, mas porque você raramente para observar como está pensando. E sem essa pausa, tudo continua no automático. Ideias entram, emoções reagem, opiniões se formam e a vida segue. Mas existe uma pergunta que quase nunca é feita e que muda completamente a forma como você enxerga tudo. Isso que eu penso, realmente nasceu em mim? Ou simplesmente chegou até mim e eu aceitei? Não é uma pergunta confortável. Ela cria um silêncio interno. E esse silêncio revela algo importante. Talvez você nunca tenha parado de verdade para observar a origem das suas próprias certezas. E é aqui que algo começa a mudar. Não fora, dentro. Você começa a perceber padrões, reações automáticas, certezas que nunca foram testadas com profundidade. E aos poucos surge algo raro. Presença. Você deixa de apenas reagir e começa a observar. Deixa de apenas absorver e começa a filtrar. E isso não significa desconfiar de tudo. Significa algo mais difícil. Pensar com consciência. Porque a verdadeira liberdade não está em rejeitar o mundo ao seu redor, mas em desenvolver a capacidade de não ser levado por ele sem perceber. E isso exige esforço. Exige pausa. Exige honestidade. Exige coragem para questionar até mesmo aquilo que parece óbvio. Por isso a maioria das pessoas não faz, não porque não pode, mas porque nunca percebeu que precisava. E talvez esse seja o ponto mais importante de tudo. Não é sobre viver desconfiado, é sobre não viver no automático. Porque quando você começa a perceber, algo muda. Aquilo que antes entrava sem resistência, agora encontra atenção. Aquilo que antes te conduzia, agora precisa passar por você. E pela primeira vez, você deixa de apenas participar do fluxo e começa de fato a escolher. Então, da próxima vez que você tiver uma certeza muito forte, não reaja imediatamente. Pare e se pergunte: isso veio de mim ou apenas passou por mim? Se essa pergunta te incomodar, é porque ela tocou em algo real. E se ela ficou em silêncio dentro de você, é porque talvez você acabou de perceber algo que sempre esteve aí, mas nunca tinha sido visto com clareza. Uma reflexão desenvolvida a partir da observação profunda do comportamento humano, unindo percepção prática e análise consciente. Pelo pastor, escritor e psicanalista Luiz Rissetto.